Ano passado, eu acho que foi o auge das redes sociais, dos influenciadores, Eu venho falando isso. Eu acho que daqui a 3, 4, no máximo 5 anos, tudo vai estar redefinido. Eu não sei como, mas eu vou te dizer. Quem sobreviver é porque soube usar e sobreviver no sentido de sobreviver nas redes, porque a tendência não vai ser mais você ficar se fotografando, Quantidade, né? Vai ser tomando banho, qualidade. o que come, o que não come. De alguma maneira, a própria geração Z hoje está cansada do excesso de exposição. Esse era um outro assunto que eu também queria falar, né? Parece que o pessoal tinha um preconceito com a geração Z, mas a gente vê eles indo em contramão em muita coisa. Por exemplo, nessa parte de se desligar um pouco, na parte de trocar bebida pelo cafezinho. O que você se dá pra esse movimento? Por que eles começaram a pensar assim, de repente, de certa forma? Eu acho que a geração Z, isso aí não é toda a geração Z. A gente está vendo aí pelo menos algo em torno de 58% dela exaurida da superexposição. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra e se perguntou aos jovens que estariam dentro da geração Z se fosse possível eles não terem, não precisarem mais de rede social. 68% disse que gostaria. Caramba. É muito. E Muita numa coisa. fase que a gente esperava que eles estariam Só queriam totalmente envolvidos. Não. Então, existe hoje todo um movimento de se criar redes que conectem mais de verdade as pessoas. Entendi. Porque se a gente for parar pra pensar também, tem aquelas crianças que os pais jogam o telefone na mão delas e deixam assim. Na hora que essas crianças crescerem, vai estar muito pior, né? Se a gente for parar pra pensar, porque essa geração, por exemplo, a minha, né, no caso, começou com internet em 2010, 2012. Essas crianças estão começando com internet com 4, 5 anos. Eu fui ver internet com 18, né? Então elas têm muito mais tempo de exposição. Seria correto afirmar que com um maior tempo de exposição elas vão ter uma dificuldade a mais pra trocar isso depois por uma exposição boa? Porque elas já estão acostumadas tanto com o rápido, com o fácil? Ou não? Vão. Por exemplo, você está falando isso, a lei que tirou os celulares da escola foi um grande avanço, porque o estrago estava sendo muito grande. Então, desde o ano passado, está proibido o celular nas escolas. Legal. O que é um passo grande. É isso que eu estou falando, que a gente está tudo em grande movimento Acontecendo. acontecendo. Inclusive, essa questão dos influenciadores que você falou, né? Que o ano passado foi o auge de tudo. Foi o Eu auge do acho. suicídio também, né? Se for parar pra Sim. pensar, olhando por eles. A gente fez até uma pesquisa interna que tava quase morrendo 8 por mês. E não era É divulgado, né? engraçado, não sei se você lembra disso, Gabriel. Desde que a gente começou o podcast, eu pedi que vissem o índice de suicídio entre influenciadores. E eu me lembro que vocês olharam para mim, mas por quê? Por quê? Eu falei, porque eles Lá na não frente vai vão fazer aguentar. sentido. Eles não vão aguentar. Porque você tem que produzir conteúdo. Você está vendendo a alma. Cai na exaustão. Chega uma hora que não dá. Não dá. Então, assim, isso a gente está falando uma média de 8 por mês, eu acredito que é mais. A gente tem que Porque tem aqueles que lembrar são disfarçados ainda, né? que não se fala. Isso. Morreu, mas não fala, fica uma coisa meio... Tava E nadando, jovens. tava... E jovens. Então, assim, eu acho que a gente está aprendendo com isso tudo, mas eu acho que é um aprendizado que a gente vai precisar de muito conhecimento para a gente poder separar o joio do trigo. E acho que os pais têm que ter uma noção que não se dá celular antes de 14 anos para uma criança. Mas olha pra você ver como é que Por fica mim, é difícil. antes de 16. Os pais têm que ter essa consciência, mas os pais muitas das vezes estão nesse hot brain, eles já estão, né, fazendo scrolling infinitos. Quem que ganha com isso tudo? Por que isso tá acontecendo? Olha, quem ganha é sempre quem vende algo. O Hum, mercado sempre vê onde tem buraco. E eu não estou falando a isso casa sempre contra ganha. eu não estou falando contra a rede social. Estou falando que se existe um sistema nas redes sociais que o objetivo é saber o seu comportamento, saber o seu gosto para te vender, se você sabe disso, você pode escolher. Entendi. Se você não sabe disso, você não tem escolha.
Quem não tem conhecimento e conhecimento de qualidade não tem escolha. Não, é manipulado. É manipulado. Agora uma dúvida, assim, não sei se é uma viagem, mas não sei se foi Freud que falava, mas a gente sempre tem, o ser humano, a intenção de ir pro pior lado das coisas, se interessar pela fofoca, pela notícia ruim. Às vezes pode ser por isso que essa rede social, né, esse algoritmo, ele ficou tão poluído, porque as pessoas só querem ver o que é ruim, não o que é bom de verdade? Porque as pessoas, olha só, existe uma coisa no ser humano que é a comparação. Hum, E na comparação, as pessoas sempre tendem a achar que a grama do vizinho é mais verde. sempre. Sempre. Isso é uma tendência. Se eu não tenho uma estrutura correta no sentido de saber o que eu quero da minha vida, independente se os outros estão fazendo isso ou aquilo, eu vou acabar me deixando levar pela multidão, pela massa. De novo, a gente volta no sentido de propósito, né? Exatamente. Então, assim, os pais que querem blindar seus filhos desse mundo, que é muito mais manipulador do que se foi, porque hoje o mercado tem todas as informações de todo mundo. Você, quando se cadastra em qualquer aplicativo, em qualquer rede social, você está dando Seus todas as dados. informações, o que você faz, o que você gosta, né? Não precisa muito. Teve até um escândalo não vou falar o nome, né, de uma rede de farmácias, de drogaria, Uhum. que ela foi uma repórter que ela até foi muito criticada no Twitter quando ela postou isso. Mas eles sabiam até quais remédios você tomava, quando você ia Uhum. tomar, e eles já estavam prevendo até a gravidez das pessoas, a gestação das mulheres. Sim, pra pela ofer- compra de teste. Exatamente. Exatamente. Olha que absurdo, Então, né? quando você bota as informações, Vendendo CPF, quer colocar o CPF na nota? exatamente, eles estão pegando tudo aquilo para te vender coisas. Aí eles vão falar: ah, mas a gente oferece, você pega se você quiser. Não é bem Sim, assim. Porque, não tem assim, conhecimento, né? é aquela coisa, você tá vendo, você viu uma viagem, você viu lá na rede social, passou um anúncio de viagem. Aí, de repente, começa a vir milhares de pacotes de viagem. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, assim, onde existe buracos, existe o mercado para ocupar. Tá certo, não tem problema nenhum, desde que eu tenha conhecimento para não me deixar manipular. Fazer suas escolhas. Porque aí eu compro e tenho liberdade de comprar. Eu só tenho a liberdade de compra se eu tenho conhecimento. Então, por isso que é bom pra eles, o pessoal ter esse brain rot, né? Porque eles vão perdendo o filtro, vão ficando cada O vez brain mais... rotting é a melhor coisa que pode acontecer pro mercado. Porque você não Entendi. pensa, Só vai. você só Vira vai. compulsivo. Você vira compulsivo.